Bom dia pessoal, aqui é o André, gaúcho no Japão mais uma vez. Desculpa aí se o vídeo tremer muito, tá no suporte aqui no carro. Ai, tô ajeitando aqui ainda pessoal. Vamos curtindo a paisagem, vamos conversar um pouco, tá bom? Hoje amanheceu 9 graus. Pra mim tá uma temperatura ótima, tá meio nublado, como a patroa falou, tá cinzenta como São Paulo, né? Aquela de São Paulo, e como muitos sabem, São Paulo é conhecido como a terra da garoa, né? E ela disse que mesmo que saia o sol, o céu fica cinzento. E ela perguntou aí, na tua terra como fica, lá no Rio Grande do Sul? Eu falei, rapaz, lá quando é inverno, na minha cidade, quando nasce o sol é das 11 da manhã pra frente, porque lá é assim, né? É uma depressão, né? A minha cidade em Rio Grande do Sul é uma cidade pequena na encosta da montanha. E do outro lado do rio, Uruguai, Santa Catarina também é assim, né? Bem inclinado. Então ali fica dentro, né? Só que é uma paisagem muito bonita, fica aquela serração de manhã, aquele nevoeiro. É muito bonito. Quando eu fui final do ano passado pra lá, eu fiz alguns vídeos de manhã cedo, ficaram bem legais. Posteriormente eu vou estar colocando vídeos de lá no canal para vocês verem, tá bom? Vamos conversar um pouco, pessoal. Como muitos sabem de vocês, eu moro aqui no Japão já faz alguns anos. Eu optei ficar por aqui por mais tempo, por vários pontos positivos. Mas como eu falei em outro vídeo, tem algumas coisas que acontecem também que não são muito legais. Eu vi uma notícia essa semana que passou agora. Eu queria passar para vocês esse detalhe, essa informação também, para vocês também verem que o Japão não é só maravilha, né? É um país muito bom, muitos pontos, mais ponto positivo para mim do que negativos. Como todo lugar tem seu lado positivo, como todas as pessoas também têm seu lado positivo. Muitas vezes as pessoas olham para uma pessoa e só vê as falhas, mas todas as pessoas têm um lado positivo. É só a gente procurar o lado bom de cada um, que com certeza todos têm um lado bom. E essa notícia, pessoal, vocês sabem que nós passamos por uma pandemia, foi mundial, uma situação que marcou muitas vidas. E isso vai ficar na história, vai ficar registrado, como outras pandemias que o ser humano já passou no decorrer da história da sua existência. Foi uma situação que teve muitas dificuldades e os países teve auxílio para as pessoas, como teve no Brasil auxílio emergencial, como chamavam aí. E aqui teve auxílio também. O governo disponibilizou auxílio, né? E depois auxílio direto na conta, né? Mandava os papéis para as pessoas preenchiam e depois era depositado. E teve um auxílio que as pessoas poderiam requerer um empréstimo. E esse empréstimo, juro zero, não pagava nada de juro. E essa notícia que eu tive essa semana, né, que passou no noticiário aqui no Japão, que depois desse período eles deram um prazo de carência de 1 ano, dependendo, prolongaram para mais 1 ano, para depois começar a efetuar a devolução desse dinheiro por parcelas, né? Parcelas de 3, de 5 anos, de mais tempo também. E muitas empresas, microempresas, elas solicitaram esse auxílio porque elas não estavam tendo lucro, não estavam podendo funcionar. Como no Brasil aqui era sugerido os lugares, né, não funcionar. Por exemplo, aqui na época a pesquisa mostrava que os lugares que tinham maior centro de contaminação eram os bares, esses lugares assim que... Aí você começa a entender por quê, né? Geralmente nos bares as pessoas vão, elas bebem, elas conversam, elas ficam próximas. E ali, conforme você vai falando, a saliva, né? Esse organismo, ele se concentrava na saliva, nessas partes assim, úmidas, né? Tanto é que se a pessoa pegasse alguma maçaneta, alguma coisa, ele ficava tempo ali vivo ainda. Ele era bem resistente. Então esses lugares foram bem afetados, mas eles ganharam esse auxílio por muito tempo. Então muitas empresas, microempresas, solicitaram e receberam esse empréstimo.
E a notícia ali falou que agora, no período estipulado, de começar a devolução desse empréstimo sem juro, e claro, com parcelas, essas empresas elas declararam falência. Ou seja, elas não podem ser mais cobradas, elas não podem mais ali ser obrigadas a devolver esse dinheiro que elas pegaram emprestado. E isso custa para o governo, foi estipulado assim, chegaram ao montante para as pesquisas que passa de 60 bilhões. Eu não fiz o cálculo ainda, pessoal, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Com certeza, muitas empresas faliram realmente. Eu tenho convicção disso. Como no Brasil, verdadeiramente, muitas empresas faliram. Não é por culpa de governo, é porque a questão da situação que o mundo estava passando. Né? Aqui também. Todo lugar, Estados Unidos, Europa, todo lugar, isso aí afetou o mundo inteiro. Só que eu acredito que não é 100% das empresas que faliram. E algumas dessas empresas devem ter usado esse artifício de má fé e declarado falência para não precisar ter que devolver esse dinheiro. Por exemplo, o negócio não está indo bem. Chega a pandemia. Há um ditado, juntou a fome com a vontade de comer. Uma coisa assim. Se eu estiver errado nesse ditado, vocês me corrigem aí nos comentários. Aí o que acontece? A pessoa vai, pega o empréstimo, aí quando vai chegar na época de fazer a devolução, a pessoa já está em mente fazer outra coisa e ela vai declarar falência. Entendeu? E ela não vai precisar devolver esse dinheiro. Aí no caso ela quita as contas dela, para de trabalhar com aquilo, declara falência e segue a vida dela. Eu acredito que aconteceu fatos assim no Brasil também. Né? Acontece, porque é o ser humano, né? O ser humano está sujeito a essas coisas e não é eticamente moral, não é aprovado isso. Mas eu acredito que aconteceu casos aqui no Japão também. Tanto é que na notícia fala ali que não poderão ser mais cobrados e que ficou esse rombo. E provavelmente esse dinheiro vai ter que ser ressarcido da onde? Da população. Como no Brasil também, quando acontece um rombo desse, em alguma situação, é nos impostos, pessoal. Fica para nós a nossa meditação, essa situação, né? E outra coisa também, uma notícia que eu vi também, que aqui não é cotidiano, né? Todo dia que acontecem essas coisas, né? Mas tem notícia, que eu não tenho muito tempo para acompanhar essas notícias. Um japonês, né? Ele tava questão de dinheiro, juntamente com uma empreiteira, né? Empreiteiras são essas empresas que contratam pessoas para trabalhar na fábrica. São pessoas que trabalham terceirizado, né? No caso, quando eu trabalhava na minha fábrica, eu entrei para uma empreiteira. Existia a minha fábrica, por exemplo, ela precisava de 10 pessoas. Aí tem essa empreiteira, tem um contrato com essa fábrica, essa outra empresa. Essa outra empresa falou, deixa comigo, vai lá, procura 10 pessoas, preciso de trabalho, então vem comigo, faz contrato e entra nessa fábrica. Aí a empresa paga para essa empreiteira, a empreiteira paga para os funcionários. Na verdade, o responsável é a empreiteira. Agora eu sou da fábrica, já não sou mais da empreiteira. No caso, essa pessoa era da empreiteira. E havia uma dívida de milhões. E esse funcionário já estava no limite de estresse tão grande que eu acredito que ele nem raciocinou direito. A notícia fala que ele falou que só tinha duas opções. Ou ele tirava a vida dele, ou ele fazia com o dono da empreiteira, que no caso aqui chama Sachô, né? Ele era o principal, era o Ichiban, número 1 dessa empresa. Ele acabou fazendo isso, tirou a vida do empreiteiro, né? Do presidente dessa empresa, né? E só que, pessoal, de certa forma, e certamente, ele acabou com a vida dele. Aqui no Japão, quando acontece uma coisa dessa, a mesma coisa que você está no trânsito e você cometeu um acidente. Você pode ter Roken, que chama Roken. Roken é o seguro do carro. Vai cobrir lá quantos milhões do outro carro, quantas pessoas estão dentro do seu carro se machucar, quantas pessoas estão dentro do outro carro, né?
Só que se uma pessoa vier a óbito, sua vida acabou. E se você não tiver quem e a pessoa se machucar, nossa, você vai ter que pagar todo o tempo. Se a pessoa falar que está com dor e não puder trabalhar, você vai ter que dar o salário dela todo mês. Isso é outro caso. Então essa pessoa que cometeu esse ato com esse empreiteiro, ele acabou com a vida dele. Então tem coisas aqui assim também, momentos que as pessoas ficam num estresse muito grande e acabam fazendo as coisas sem pensar. E provavelmente com uma conversa ou indo na justiça, apresentando as provas, requerendo o dinheiro que ele tinha por direito, poderia entrar numa situação que ele poderia, né, começar a receber esse dinheiro e solucionar o problema dele, talvez a médio e longo prazo, e não precisar cometer esse ato, né, acabando com a vida de outra pessoa, outra família, e nem com a vida dele e com a família dele. Então é algo para nós meditarmos. Se você está passando por algo neste momento que você vê assim, nossa, não tem jeito, eu falo para você, tem jeito sim. Esfrie a cabeça, coma, vá dormir, acorde, coma de novo, vá dormir. Uma vez eu vi um conselho de um pastor, e esse irmão falou para esse pastor, e era algo bem complicado. E esse irmão ele estava propenso a fazer isso. O conselho que esse pastor deu, eu de imediato eu vejo, nossa, que conselho assim bem supérfluo, bem superficial. Só que com o passar da explicação eu entendi. Esse pastor falou para esse irmão assim, ó, vai para casa, come e dorme. No outro dia você faz a mesma coisa, acorda. Aí passado 3 dias, essa pessoa voltou pro pastor com outra mentalidade. Porque o que acontece, pessoal? Ele seguiu o conselho do pastor. Esse é um caso verídico. Ele se alimentou bem, ele deitou, ele dormiu. Eu acredito que ali Deus foi trabalhando e o estresse dele foi abaixando. Ele estava tão agitado com aquelas coisas na cabeça, os pensamentos. Sabe, quando você só pensa naquilo, aquela ansiedade, aquela coisa, você não consegue ver outra coisa, você não consegue ver uma luz no final do túnel. E às vezes a resposta está ali na tua frente, só que você não consegue. E você às vezes fazendo uma coisa tão simples, comer e dormir. O seu cérebro começou a descansar. Você teve aquela noite de sono, acordou de novo, seguiu o conselho, comeu de novo, foi dormir. Pela 3ª vez também. Quando a pessoa acordou, ela já estava com o seu físico restaurado, o nível de estresse tinha baixado, o cérebro dela tinha descansado, e ela começou a pensar com mais clareza, e ela viu a besteira que ela ia fazer, e ela tomou outra atitude. Então, se você estiver passando por uma situação dessa, descansa. Vou ter que dobrar aqui. Descansa. Vai lá, prepara uma comida gostosa, ou vai em algum lugar, come a comida que você goste, vá para casa, durma e fala assim, Deus, entrega em tuas mãos. Eu sei que o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. Entrega nas mãos dele. Tenha uma noite de sono, deixa tudo de lado. E quando você acordar, eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão da situação que você está passando. E que Deus vai te dar uma direção para você tomar uma decisão assertiva, acertada, que não vai trazer problema para outra pessoa e nem para você. E você vai ver, não, há uma esperança. Pessoal, a gente está vivo. Enquanto nós estamos vivos, há esperança. Então aqui é uma reflexão para minha vida, e eu espero que você aceite esse conselho também para a sua vida. Não vamos tomar decisões precipitadas que vamos depois nos arrepender. Geralmente, quando nós tomamos decisão precipitada, súbitas, automaticamente depois, às vezes é rápido o nosso arrependimento, só que não tem mais jeito. Como a Bíblia fala, depois que a palavra saiu da nossa boca, ela não volta mais. Então, se a gente ofendeu alguém, aquela ofensa, pessoal, ela não volta mais para dentro. Então, isso acontece comigo também às vezes. Por isso nós temos que ter mais cautela, tá bom? É uma meditação para nós nessa manhã. Eu espero que você esteja bem. Um grande abraço aos meus amigos pessoais que eu tenho, que são vários aí. O meu abraço, saudade para minha família. E vamos meditar nisso. Gaúcho no Japão, deixe seu like, um comentário, compartilha. Se você não é inscrito,
no canal, se inscreva, tá bom? Um grande abraço, um beijo. Tchau, tchau.